Para isso, para superar essa dificuldade, é comum o uso de coordenadas polares. As coordenadas polares, que serão estudadas neste curso, é um sistema de coordenadas que ela tem a intuição geométrica baseada no seguinte. Aqui nós temos um ponto qualquer do plano XY, do plano cartesiano, XY. Eu ligo este ponto até a origem. Quando eu faço essa ligação de um ponto até a origem, eu meço essa distância e digo que é um parâmetro R. Meço também esse ângulo e digo que é um parâmetro θ. Como escrever agora XY em função de Rθ? É isso que faremos. Vejamos aqui. Se esse triângulo é retângulo, por conta dessas retas aqui que são levantadas paralelas aos eixos coordenados, o que eu sei, por exemplo, sobre o seno do ângulo θ? Bom, o seno de um ângulo é sempre o seu cateto oposto, que nesse caso aqui vale y, né? Sobre a hipotenusa é R. E o que eu posso afirmar sobre o cosseno do ângulo θ? Bom, o cosseno é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é R. Isolando o x e y, nós ficaremos então com y igual a R seno θ. E o x igual a R cosseno θ. Então, essa escolha de coordenadas polares, onde x é igual a R cosseno θ e y é igual a R seno θ, é motivado por essa implicação geométrica aqui. Ok? Só uma particularidade aqui é que se eu pegar, por exemplo, x² mais y², simplificando ficará como? Bom, quem é x²? É R² cosseno ao quadrado de θ. Mais, quem é y²? É R² seno ao quadrado de θ. Colocando o R² em evidência, R² vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ e cosseno ao quadrado de θ é uma identidade trigonométrica. Isso sempre vale 1, independente do ângulo θ. Portanto, R² vezes 1 fica R². Moral da história, x² mais y² igual a R². Tá? Então, o que é de importante aqui? Que o x é R cosseno θ, o y é R seno θ, e quando eu faço x² mais y², quando eu faço a mudança de parâmetro, será igual a R². Tá? Então, vejamos como utilizar isso aqui na hora do estudo de limites. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos nos aproximar do 0, 0, né? Tudo bem? Ok. Ao se aproximar do 0, 0, para que o limite exista, não deve depender do caminho a ser seguido. Qualquer caminho tendendo a 0, 0 deverá produzir imagens que convirjam para um valor. Isso quando eu quiser concluir que o limite existe. Então, o que eu vou fazer aqui na hora da mudança de coordenadas? Ao se pegar coisas do tipo R, θ, fazer um ponto se aproximar do 0, 0, por exemplo, é fazer o nosso Rzinho aqui tender a 0. Tá? Quando eu faço o R tendendo a 0, automaticamente o meu ponto em questão tende ao 0, 0. Isso porque estamos estudando o limite no ponto 0, 0. Se fosse em outro ponto, teríamos aí uma translação e faríamos uma adaptação de modo a chegar nesse ponto. No caso, o ponto é o 0, 0. Vamos fazer na prática para ver como é que fica? Então vamos lá, substituindo as coordenadas polares. Lembrando que x é igual a R cosseno θ e y é igual a R vezes seno θ. Fazendo essa substituição aqui, ficará como?
isso aqui é constante em relação a R, e fazendo o R tendendo a zero, este produto tenderá a zero. Então, existe o limite, esse limite é zero. Esse limite independe do θ? Sim, ele independe do θ. Então, tanto faz, meus queridos, se o θ for... Cadê? Tanto faz se o θ for esse, ou esse. Opa, ou esse aqui. Ou então esse. Ou mais ainda, esse aqui. Não importa o θ. Quando eu fizer o R indo para zero, tá? Esses pontos produzem sequências cujas imagens vão para zero. Portanto, o limite dessa função aqui existirá e será igual a zero. Vamos tentar essa aqui, ó. Essa função, agora há pouco, nós vimos que o limite não existia, né? Não existia por quê? Porque andando por x igual a zero ou por y igual a zero, as imagens eram constantes e iguais a zero. Porém, quando eu andei pela reta y igual a x, foi constante igual a 1/2. Né? Agora vamos fazer isso por coordenadas polares? Vamos lá, fazendo a substituição. Resultado. Esse limite foi constante, mas foi constante igual a cosseno de θ vezes seno de θ. Constante em relação a R, tá, pessoal? Porque veja bem, o que isso aqui está dizendo? Por exemplo, para θ igual a zero. Para θ igual a zero, aqui, ó, em cima do eixo x, né? Para θ igual a zero, quanto que seria o limite? Para θ igual a zero, o limite é cosseno de θ vezes seno de θ, né? Mas para θ igual a zero, seno de zero é zero. Então, o limite seria zero. Para θ igual a π sobre 2, quanto é que seria o L? θ igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é zero, né? Então, o L também seria zero. Professor, e para θ igual a π sobre 4? Então, para θ igual a π sobre 4, fica cosseno de π sobre 4, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes o seno de π sobre 4, que também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 1/2. Portanto, L aqui seria igual a 1/2. Exatamente os valores que havíamos encontrado, né? Lembrando que θ igual a π sobre 4 é a reta x igual a y. Moral da história, conclusão, não existe esse limite. Não existe o limite. Limite de xy sobre x² mais y² no ponto 0, 0. Por que não existe? Porque quando calculado o limite em coordenadas polares, o valor do limite depende do ângulo θ. Funções contínuas. Pessoal, função contínua é toda função onde o limite da função num determinado ponto, no caso aqui AB, coincide com a imagem de AB. Essa aqui é a tradução mais técnica, tá? Dentro dessas hipóteses de conjuntos bem comportados, de conjuntos abertos do R2, onde eu posso me aproximar de determinados pontos, no caso aqui do ponto AB, dizer que a função é contínua no ponto AB é dizer que o limite existe e esse limite é igual à imagem da função no ponto. Então, são essas duas coisas que devemos respeitar, né? Então, a função será contínua no ponto quando existir o limite e esse limite for igual à imagem da função no ponto. Vamos colocar aqui um exemplo. Ó, essa função aqui, notem que essa função agora, o domínio dela é todo R2. Não sei se vocês lembram dessa função. Essa função foi a que foi primeiro estudada hoje, ó, na aula de hoje. Tá? O limite dessa função existe. Tá? Eu posso mostrar isso via coordenadas polares. Só que essa função ela não está definida por essa lei aqui, não está definida no 0, 0. Aí o que é que eu faço? Bom, eu venho e faço uma função definida por duas sentenças, que vai ser assim.
Em todos os pontos que não são 0, 0 é definida por essa fórmula, mas no 0, 0 eu coloco que a imagem vai ser 1. Eu defino a imagem do 0, 0 como sendo 1. E é claro que essa definição não segue essa fórmula. Tudo bem? Eu defino de modo ao meu bel prazer. E estou definindo igual a 1, só para ficar bonitinho. Vamos ver já por quê. Tá? Então vejamos o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o limite dessa função quando x e y tende a 0, 0. Vamos calcular esse limite. Para isso eu vou usar coordenadas polares. Tá? Então, limite, a variável r tende a 0. Aqui ficarei então com seno de x² mais y² é quanto? R ao quadrado, né? Dividido por R ao quadrado. Agora vejamos o seguinte, só para que fique exatamente igual ao limite trigonométrico fundamental. O fato de R tender a 0 indicará que R ao quadrado também tende a 0. Portanto, eu posso fazer essa substituição aqui. Ó. Limite, quando R ao quadrado tende a 0, de seno de R ao quadrado sobre R ao quadrado. Pessoal, isso aqui é exatamente o limite trigonométrico fundamental. Né? Aquele seno de x sobre x quando x tende a 0. É exatamente ele. E esse limite trigonométrico fundamental é exatamente quem? É exatamente 1. Portanto, esse limite existe no ponto 0, 0 e ele é igual a 1. Ele não dependeu do θ. Né? Por isso é igual a 1. Ok. Mas quanto é a imagem do 0, 0, que é o ponto em questão? Ora, eu defini de propósito sendo igual a 1. Então, o que eu posso afirmar sobre essa função aqui? Que antes não estava definida na origem, mas que agora eu preenchi de modo a ser definida também na origem. O que isso vai dizer? Isso vai dizer que existe o limite da função e esse limite, que é 1, além dele existir, ele é igual à imagem da função no 0, 0. Portanto, se o limite existe e ele é igual à imagem da função no ponto, eu posso garantir que essa função f é contínua no 0, 0. Essa função aqui, será que eu poderia definir a imagem do 0, 0 de modo que ela fosse contínua no 0, 0? Pense aí. Claro que não, né? Por que não, professor? Simples. Porque para que a função seja contínua em um ponto, é necessário que exista um limite nesse ponto e que o limite seja igual à imagem da função. E vemos que essa função no 0, 0 não tem limite. Portanto, por mais que eu tente, eu não conseguirei fazer dessa uma função contínua no 0, 0. Tá? Pensem sobre isso. E pensem sobre tudo que foi falado aqui. Tá? Então, estudem bastante. Isso aqui não é um conteúdo simples, onde só escutando você consegue fixar. É necessário que você sente, que você estude, que você pense, que você bata a cabeça, para que tudo isso fique com um sentido natural. Para que quando você veja essas coisas, você saiba exatamente como atacar esse tipo de problema. Tá? Então, um abraço para vocês e até a próxima.